Um, dois, três podcasts, três irmãos na área. Quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho. Roberto Andrade vivo, por enquanto. E na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique, nosso produtor Arthur Andrade. E aí, Robertinho, tudo bem? Fala aí, beleza, meus irmãos? Fala aí, meu irmão. Chique. Beleza. Vivo por enquanto, com muita atividade ainda, muita energia. Acho que eu vou me esticar desse jeito por um bom tempo, apesar da aparência fúnebre já de um idoso cansado, mas dentro um jovem álveo por vida. Ai, Esse sou eu. Começa a enrolação, meu Deus. Cara, eu vou te falar. Papo É legal, muito né, interessante. cara? É bem adverso do comum. Acho que pouca gente sabe que isso existe. Pode ser uma coisa que a gente pode falar também, porque eu procurei lá na nossa região, lá no Triângulo Mineiro, né? E, Não pô, tem. Não tem. não achei. E pelo pouco que a gente conversou offline aqui, é muito necessário também. Né? Cara, então, e vai É além algo da. que pode ser muito mais sério do que as pessoas imaginam. Sim, Pô, vamos pensar assim, é o manter vivo de forma correta o que já não tá aqui mais, né? Acabar com o ruim de forma correta, né? Porque, pelo que eu entendi, eles estão sempre nos piores lugares, onde aconteceu uma coisa macabra, uma coisa terrível, uma coisa que ninguém queria que acontecesse, eu imagino. Vamos deixar a nossa convidada falar. Hoje a gente tá com a Clícia da Biodecon aqui. Obrigado, viu, Clícia, por ter Eu que agradeço vindo aqui. o convite. Valeu demais dar conta. Imagina, eu que agradeço. Pô, já me surpreendeu quando chegou aqui, né? Assim, calma, meiguinha, né? calma, Né? serena. Quem vê pensa, né? Ela, pô, super tranquila. Ela deve ser, tipo assim, não sei, uma massagista, uma coisa tão tranquila, tão terapêutica. É super tranquila, é. Sabe que algum tempo atrás eu vi um filme acho que é do Samuel L. Jackson. Sim. Que ele limpava cenas de crime, assim. Eu não lembro muito bem, mas parece que ele limpava essas cenas pra máfia, algo do tipo, não é? Não lembro muito bem desse filme. Mas é algo que vocês não podem fazer, né? Porque parece só tá liberado depois que a polícia libera, né? Na vida real é só depois que a perícia libera a cena. É impossível a gente fazer antes, né? Mas já deve ter pintado alguma ligação perguntando, né? A gente já recebeu algumas mensagens meio esquisitas, né? Só que a pessoa acabou meio que percebendo que não ia rolar e ela meio que parou por aí, sabe? Sim. Mas pode acontecer, sim, pode. Graças a Deus a gente ainda não entrou num local que foi uma pessoa, um serial killer, sei lá, Caraca. ou uma pessoa que queria cometer um crime que chamou a gente. Mas a gente já chegou a receber uma mensagem ou outra meio estranha, meio suspeita. Tipo, o cara perguntando assim, se eu fizer alguma coisa nesse sentido, vocês conseguem vir aqui e arrumar pra mim? A mensagem que a gente recebeu uma vez foi de uma pessoa que falou que quanto custava para limpar um duplo assassinato numa casa aleatória. E a gente procurou notícia, porque geralmente quando ocorre um crime assim, ainda mais um crime considerado um pouco mais grave do que o normal. Não que os outros não sejam, mas mais brutal, né? E teria aparecido na mídia, né? E geralmente ou a gente procura, ou a gente liga, né, para alguma delegacia para se informar melhor. E não ficamos sabendo de nada assim relacionado. Na verdade, não deu para saber, se a perícia tinha passado por lá. Não deu para saber também se a pessoa estava mentindo, mas acabou que parou por aí, só ficou nas mensagens mesmo, né? Sim. Mas é no mínimo suspeito uma pessoa que pergunta isso, né? Claro. Por isso que a gente só atua depois que a perícia libera, assim. Mas aí, explica pra galera primeiro aí, pra o pessoal se antenar na conversa, o que é a Biodecon? Então, a Biodecon, nós prestamos serviços para lugares onde pessoas faleceram. Geralmente, quando a pessoa falece em casa, sozinha, acontece bastante. E as pessoas não fazem ideia de que isso ocorre, né? Porque a maioria das pessoas falecem dentro do hospital. Então, no hospital você tem um suporte ali para o paciente terminal, né? Ele
já acabou de ocorrer o óbito, ele já é encaminhado ali para o necrotério, já avisa a família. Então, aí já chega o enfermeiro ou o técnico ou o responsável pela limpeza, já faz a limpeza e a desinfecção ali em um colchão que já é revestido, né? Não é poroso, tem todo o suporte. No hospital tem esse suporte. Mas é muito diferente quando uma pessoa falece em casa. Por quê? Aí a gente tem um material poroso, que é o tecido, né? Não tem como desinfetar um tecido, não tem como tirar sangue e gordura de um tecido. Vamos supor, a pessoa faleceu na cama. Aí ela geralmente é encontrada de 2 a 7 dias, nessa média mais ou menos que a gente pega. Uhum. E aí o corpo já entrou em estado de decomposição e ainda mais quando tá calor, né? O processo é acelerado, né? Então a decomposição começa a acontecer mais ou menos ali entre 10 a 14 horas, dependendo da temperatura. E aí os fluidos, eles vazam para o colchão, vazam para a madeira do colchão, atravessa o colchão, a madeira chega no piso. Se o piso é poroso, por exemplo, o piso de taco, que é de madeira, vai absorver também, vai chegar no concreto. E em alguns casos muito extremos, que o corpo ficou lá, vamos supor, de 20 dias a 1 mês, se a pessoa mora num apartamento. Nunca aconteceu com a gente, mas a gente conhece pessoas nos Estados Unidos que aconteceu isso, e em Portugal também, de uma pessoa falecer na sala e aí o fluido dela ter passado do concreto pro vizinho de baixo. Assim. Caramba! Casos bem pesados mesmo. E aí você tem que quebrar tudo, quebra o piso, a gente remove o piso, né, quando acontece isso. Uhum. E é um trabalho bem minucioso mesmo, porque além de ter que retirar toda essa parte, o que é gerado nisso é o resíduo infeccioso. Você não pode descartar como lixo comum. Inclusive tem a RDC da Anvisa, né, RDC 222, que trata dessas disposições do manejo adequado dos resíduos, né? Então, tudo que é resíduo de saúde, que vem o fluido corporal, o sangue, resíduo de hospital também, a gente precisa levar para incineração. E também não pode levar de qualquer forma. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa tenha falecido num colchão. A gente não pode simplesmente pegar aquele colchão, colocar na nossa van e levar para incinerar. Por quê? Porque na incineradora existe um forno e esse forno tem um tamanho adequado, que geralmente é de 80 por 80. Nossa. Então uma cama ali não cabe, só se for um colchãozinho bem pequenininho e tal. Mas tem que triturar a parada toda. Aí a gente tem que cortar, aí quando a gente corta, a gente coloca dentro das barricas, lacra as barricas, coloca o adesivo com símbolo de risco biológico. E aí a nossa empresa também tem um plano de gerenciamento de resíduos de saúde, né? E nesse plano a gente precisa adequar a barrica lá na nossa empresa. Vem uma empresa que transporta esse tipo de resíduo, pega e leva para a incineradora. Aí depois de alguns dias é emitido um laudo de que de fato esses resíduos foram incinerados, e a gente fica com esse certificado, mostra para o cliente também, para dizer que a gente descarta de forma correta, né? Pô, é burocrático, então. É burocrático. Pra trazer segurança mesmo. Exatamente, negócio, porque se você, vamos supor, joga esse resíduo em qualquer lugar, você espalha diversas doenças, né? Porque a gente lida com micro-organismos, ou seja, vírus, bactérias, fungos. E nisso, você pode ficar seriamente doente, principalmente por causa das bactérias, que as bactérias são as mais resistentes. Elas sobrevivem fora do corpo por alguns dias, dependendo da bactéria. Elas se multiplicam de forma muito rápida depois que ocorre a infecção, né? Que é quando a gente inala ou a gente, vamos supor, se corta e se expõe a esse risco. E aí você pode ficar doente de inúmeras formas, né? Eu nem posso citar quantos tipos de bactérias são, porque eu não sou médica, sim, né? Mas
que existe um risco sério, existe um risco sério. Você já ficou sabendo de casos que não fez a limpeza adequada e a pessoa acabou ficando doente com isso aí, no caso. Inclusive em casos até mais simples. Sério? Por exemplo, o que acontece bastante, que a gente costuma pegar também, além do pós-óbito, né? Pessoas que moram no primeiro ou no segundo andar de um prédio e aí tem algum problema com o encanamento que acaba retornando o esgoto para esses apartamentos, né? E aí sujou com água de esgoto lá, que é água com dejeto, com urina, enfim. E aí a pessoa foi lá e limpou sozinha. Tudo bem, pode acontecer de você não ficar doente, depende da sua imunidade ali no dia, mas pode acontecer de você ficar doente. Inclusive, essa pessoa que contactou a gente, ela limpou uma vez, beleza, não aconteceu nada. Aí, de novo, aconteceu o vazamento dentro do apartamento, ela limpou, ela ficou seriamente doente, ficou de cama. Caralho, velho. E aí parece que é bobo, né? Falar, eu vou aqui limpar uma água que vazou e tal. Aí a pessoa ficou doente. É porque a contaminação, esse risco que você falou aí, ele não é visível. Não uma é bactéria, visível. um fungo, dificilmente Exatamente. você vai perceber que ele está em um ambiente ali. Não tem como você detectar ou prever essa situação, né? Sim, exatamente. As pessoas pensam que, eu não tô vendo, vou aqui passar um cloro e beleza. Tudo bem, o cloro que você compra no mercado, ele pode ser útil, ele elimina uma gama de micro-organismos também. Vocês usam o cloro também? Então, nos nossos casos, só para limpeza comum mesmo, né? Que quando a gente vai fazer a limpeza de acumulação compulsiva, só que é para tirar a sujeira mais pesada, né? Depois a gente vem com um desinfetante de origem hospitalar. A gente não utiliza só o produto comum. Porque o cloro, ele tem uma limitação, né? E o desinfetante de origem hospitalar, por exemplo, ele elimina uma gama muito maior de vírus, de bactérias, de fungos. Pô, não tem uma faculdade, alguma coisa para preparar isso? Como é que vocês conseguem se preparar para enfrentar esse ambiente? Faculdade eu não conheço, mas a gente fez um curso, a gente se especializou lá nos Estados Unidos com uma associação que chama ABRA, e todo ano a gente vai para lá para se atualizar, no caso. E aí lá eles ensinam diversas técnicas, apresentam produtos novos, casos de pessoas que se exporam a esse risco pra gente tomar mais cuidado e tal. É uma atualização constante, né? Pô, todo ano vocês voltam com muito conteúdo, então, Faz um upgrade mesmo na parada. Isso, e a gente tenta adaptar o que é ensinado lá para a realidade do Brasil, né? Porque aqui temos leis específicas e lá é parecido, mas uma coisa ou outra a gente tem que fazer adaptação para cá. É um treinamento de guerrilha que vocês fazem lá, né? Pra se vestir da forma pra você entrar no ambiente desse, pô, é uma guerra mesmo. Você pode sair de lá morto. Uma guerra biológica. E tanto é que a gente tem treinamento também de primeiros socorros. A gente nunca vai sozinho para um serviço, porque pode acontecer da gente desmaiar com o calor do macacão. Então, algumas vezes a gente tem que trocar de macacão diversas vezes ao longo do trabalho, porque ele vai sujando e você não pode ficar sujo. Você tem que sempre tentar trabalhar o mais limpo possível. Caramba, mano. Trocar as luvas constantemente. A gente usa 2 luvas em cada mão. E aí, por exemplo, a minha mão já ficou muito suja de gordura, de sangue. Eu tenho que tirar, colocar outra. Nada pode ficar em excesso. Aí, vocês estão aqui em São Paulo, né? Pô, e se uma pessoa precisar de vocês, igual a gente lá em Minas, vocês conseguem deslocar no Brasil inteiro para fazer esse serviço? Infelizmente, não. A gente não tem essa estrutura para atender o Brasil todo, né? E alguns casos a gente até conseguiu atender em Minas. A gente foi num lugar que uma pessoa faleceu lá. Só que pra gente acaba ficando um pouco inviável, né? Porque a gente precisa ficar aqui na cidade também, né? Aqui já tem uma demanda gigantesca, né? Porque, assim, infelizmente, tragédias e coisas horríveis acontecem a todo instante. Infelizmente sim. Tem vezes que, às vezes a gente pensa que, nossa, acontece um monte de desgraceira, né? Sim. Só que tem dias que a gente fica sem fazer nada, tem dias que graças a Deus. Morre uma pessoa atrás da outra.
é muito instável, né? Então, depende muito do que vai acontecer. E como que começa essa operação? É a pessoa que liga? É a polícia? A pessoa, é sempre o familiar, né, que liga. Agora, vamos supor que você tem um parente e você fala com ele, 1 ou 2 vezes por semana. Acontece muito isso, né? E aí essa pessoa sumiu, você não consegue contato com ela. Você decide ir lá até a casa dela para ver como ela tá. Aí, ao chegar lá, você descobre que ela tá morta. Que acontece muito. Parece que não, mas acontece. E qual seria o primeiro passo? Ou chamar a polícia para constatar esse óbito, ou você pode chamar o SAMU, eles vão dar o atestado de óbito, e depois seria o IML para fazer a retirada do corpo. Ou o IML ou a funerária que você tiver confiança. E depois que a perícia chegou no local, porque eles vão constatar se houve um crime ou não, aí a perícia falando para você que liberou a cena, você já pode chamar a gente para fazer a limpeza do local. Vocês têm um equipamento, você estava falando que 2 luvas, usa máscara também, para não inalar o odor. Sim, a gente utiliza todo o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual. Então, tem óculos, tem máscara com filtro específico, não é qualquer máscara que a gente pode usar também. O macacão, que é trocado algumas vezes ao longo do dia, tudo isso é incinerado, né? Menos o óculos, que o óculos é de plástico, não é considerado um material poroso. Então, a gente consegue limpar, desinfetar e usar de novo. Agora, tudo que é tecido e descartável, por exemplo, o macacão, determinados tipos de máscara, as luvas, aí a gente descarta incinerando, nunca jogando no lixo. Você já deve ter acostumado a ver casos que você sabe mais ou menos, dá para estimar quanto tempo que o corpo tá ali. Sim, já por experiência já dá para dizer o que mais ou menos aconteceu, né? A gente não faz trabalho de perícia, mas dá para imaginar o que aconteceu. Essa pessoa aqui ficou uns 3 dias até encontrar o corpo. Essa aqui ficou 1 semana. E varia bastante de acordo com o volume de sangue, de gordura ali, ou pele até que solta. A gente consegue mais ou menos saber. Quando você fala do sangue aí, a pessoa que morre, vamos pensar de uma causa natural numa cama, ela também perde o sangue? Perde. O sangue sai pelo corpo? Sai. Eu não sabia disso não, cara. A pele desprende do corpo. Você vai literalmente derretendo, né? Falando de um modo bem básico. Você vai dissolvendo, né? Então, a cama... Você perde líquido, né? Perde gordura, fluido, a sua pele desprende do corpo. É isso que vai acontecendo. Quanto tempo para começar isso daí? Então, depende da temperatura, depende de outros fatores. Geralmente ambiental, né? Geralmente leva umas 10 a 15 horas para o corpo começar a perder fluido. Porque... Como que acontece esse processo? O nosso estômago e o nosso pâncreas liberam umas enzimas. E essas enzimas vão destruindo as células. Algumas pessoas liberam mais, outras menos. Aí, nesse processo ali, as bactérias começam a se desenvolver e o corpo entra em autodestruição, né? Então, se tá calor, o processo é acelerado. E se tá frio, dá para preservar um pouco mais. É igual... Falando de um modo bem básico, é igual quando você coloca carne no congelador, né? Tá frio, preserva mais, tá quente, ela vai acabar estragando mais rápido. E o odor deve ser bem forte, né? Muito forte. Né? O odor é o mais difícil de tirar. Porque as moléculas de odor, elas impregnam na parede, nos outros móveis, impregna no piso. Então, a gente faz uma desodorização por máquinas, né? Então, a gente tem que isolar todo aquele local, lacrar para não ter nenhuma entrada de oxigênio, não pode ter planta, não pode ter animal. Aí, a gente liga a máquina e ela fica ali algumas boas horas, até fazer toda a desodorização. E consegue tirar tudo? Às vezes, em um único dia, não dá para tirar. Aí a gente volta e coloca mais algumas horas até sair 100%. É bem trabalhoso. Você sabe que eu já ouvi falar há muito tempo atrás que pessoas que morrem dentro do carro,
por exemplo, e esse carro nunca mais presta, assim, sabe? Que ninguém consegue comprar esse carro mais. Imagino. É um cheiro muito forte, né? Até quando alguém esquece uma carne dentro do carro, peixe, acontece, né? E fica um odor muito forte. Também porque o carro tem o banco de tecido, acaba absorvendo muita coisa, né? Sim. Aí já teve um caso também que teve um suicídio dentro de um carro, que a gente pegou, e a gente teve que remover o banco, cortar todo aquele tecido, ficou só a estrutura de ferro do banco, né? Porque o tecido ali foi embora. E fica de fato um cheiro muito forte mesmo. E ela se suicidou como dentro do carro? A pessoa se suicidou com arma de fogo. E o carro era blindado, então ninguém ouviu e ninguém ficou sabendo. E aí uma vizinha foi entrar no carro do lado e viu um sangue escorrendo através da porta no chão. E aí ela foi ver o que era a pessoa lá. Cara, nesse caso aí que aí não é só o banco, explode pro teto, eu imagino ali. Você chega ali dentro, é uma coisa... Tem que arrancar o teto, né? Também, tudo, né? porque aí embaixo, né? você fala do banco, verdade. Mas aí você pega o teto, é um tecido. No carpete ali do chão, no carro embaixo do tapete, é um carpete. Então você pega o carro ali, ele é um produto extremamente ingrato para que isso aconteça. Porque ele vai te dar o pior que você pode ter, né? De fragmentos, de odor, de dificuldade de limpeza. E ainda que o carro ele é mais isolado, né? Então, se a pessoa, por exemplo, se deu um tiro, tudo que tá ali vai ficar ali. Mas vamos supor que uma pessoa tenha cometido um suicídio no quarto. Ela tá num quarto, aí no outro quarto tá com a porta aberta. Quando a pessoa se dá um tiro, o fluido ele faz uma espécie de espiral no ar. E nisso, se a porta do quarto ao lado estiver aberta, pode ser que tenha entrado coisa lá e você nem perceber. Então, por isso que tem que ser bem minucioso. A gente procura na casa inteira, mesmo que a pessoa tenha falecido em um quarto só, a gente acaba procurando na casa inteira e a gente encontra. Sempre encontra em algum lugar, porque é uma cena desastrosa, né? Como que é esse lance do fluido? Você vai e o que vocês encontram em outros ambientes? Como assim? É um odor, fragmentos, resto, fluido? Fragmento de crânio, olho, dente. Olho, dente. O negócio roda e vai para outro cômodo. Isso, principalmente o sangue, né? Explodiu, né, mano? Explodiu. Sim, mas olha aqui, ali, né? você tá numa sala, explode aqui, dentro da minha linha aí... leiga de raciocínio, dentro da sala eu sei, merda total. Mas aí você sai de um cômodo, vai para outro cômodo, e lá dentro desse outro cômodo tem alguma coisa, uma parte dessa pessoa. Exatamente. Por exemplo, ali atrás da cortina, se acontece aqui, ele vai fazer um círculo e pode ser que pingue lá atrás também. Então tem que procurar. Tem que olhar tudo. Tem que olhar tudo. Se tiver uma pequena quantidade é o suficiente para ter uma bactéria ali, qualquer coisa, para virar uma... Pode ser que sim. O problema também é, às vezes, a pessoa acha que tá tudo bem em casa e, de repente... Nossa, tem sangue aqui ainda, né? O negócio é traumatizante, mano. Pra vocês verem, a gente pegou um caso semana passada. Olha só o que aconteceu. Uma família foi alugar uma casa. E aí, na hora que eles foram visitar a casa, a mulher sentiu um cheiro estranho. Falou, nossa, que cheiro esquisito. Aí o rapaz da imobiliária falou, não, a casa tá fechada aqui já tem uns 3 meses, é por isso. Aí a pessoa, então tá bom, né? Ainda foi visitar a casa mais umas 3 vezes, sentiu esse cheiro e ignorou. Falou, a casa tá meio detonada, tem que fazer reforma, tem que pintar a parede e tal. Aí, beleza. Aí eles se mudaram pra lá e a pessoa continuou sentindo esse cheiro, e às vezes o cheiro, ele pode amenizar por um tempo, principalmente quando tá frio. E quando esquenta, a molécula de odor, ela se expande. Então, você sente o cheiro mais forte. E aí, como ficou muito quente lá na cidade dessa pessoa, e ela com a janela fechada, com todos aqueles móveis, tudo aquilo para deixar o ambiente mais quente, né, entre aspas, ela começou a sentir o cheiro muito forte. Era o quarto que ela dormia.
Aí ela falou, meu Deus, de onde tá vindo esse cheiro? Eu não sei. E aí ela pensou que fosse algum problema com encanamento, foi resolver, não era. Ela tentou de tudo ali naquela casa e o cheiro não saía. Ela começou a ficar desesperada a ponto de começar a chorar. E ela falou, gente, eu não sei o que tá acontecendo com essa casa, eu não consigo mais ficar aqui. E aí ela acabou pegando as coisas dela e se mudando. E aí, quer dizer, antes dela fazer isso, antes dela se mudar... Ela foi conversar com uma vizinha para perguntar o que aconteceu. Falou, olha, você sabe por que essa casa tem esse cheiro, né? Porque às vezes o vizinho sabe, né? Sim. Aí ela foi tentar falar com a pessoa, na verdade. E a pessoa falou para ela, olha, ocorreu um suicídio aqui há alguns meses atrás. E é isso aí que aconteceu, né? A pessoa acabou se suicidando por esfaqueamento. E será que não deve ser isso o odor? Daí a pessoa ficou em pânico, né? E o que aconteceu? O piso da casa dessa pessoa era de taco. E quando acontece suicídio por esfaqueamento, sai muito, muito sangue mesmo. As pessoas não fazem ideia, sai muito sangue. O cara mesmo se mata esfaqueando? Eu não sei como foi exatamente, se ele cortou os punhos, não sei como foi, né? Mas, de qualquer forma, você pega uma artéria ali, até a venosa sai, imagina a artéria muito mais, né? E aí, esse rapaz tinha se suicidado no quarto que essa pessoa ficava. E como o piso era de taco, aí foi uma pessoa limpar lá e limpou de um jeito que a pessoa conhecia, né? Que é o jeito convencional. Exatamente. Limpou e por não saber que acontece isso, ficou o fluido e o sangue embaixo do piso. E aí a gente foi lá, a gente levantou um taco e a gente viu que estava cheio de sangue embaixo do piso. Nossa. E as pessoas não fazem ideia disso. Quando é nessa situação que você falou, às vezes você tem que arrancar a madeira. Certo. Dependendo do que aconteceu, o concreto. Isso. E até onde ele foi entraminhando. Porque se tiver, vamos supor, passou o concreto, entrou para dentro da terra, vocês vão ter que cavucar até extinguir qualquer resíduo que existe. Quando é ainda na terra, depende de onde tá, né? Por exemplo, se for num jardim ali na terra e tá muito profundo, a ponto de não infectar também nenhuma parte que passe água ali por baixo. Isso, assim. Exatamente, para não acabar levando essa doença para outras pessoas, né? Que nem quando uma pessoa é enterrada, primeiro drena-se todo o fluido dela para isso não acontecer, para evitar ao máximo, né? Eu ia te perguntar isso agora, porque a gente vê o cemitério, no cemitério tem milhares de pessoas de corpos que estão dentro de uma parte de cimento, dentro de uma parte de madeira, mas que fatalmente vai se ela não tivesse sido... Eu não sabia que tirava o sangue. Eu não conheço muito bem sobre preparação de corpos para enterro, mas o que eu sei, o conhecimento básico, é que existe a tanatopraxia, né? Que eles... pelo que eu sei, eles fazem a drenagem de todo esse sangue fluido e não sei dizer, mas parece que o formol também ajuda nesse sentido, né? Ah, tá. Ô, Clícia, e pô... As coisas não te assustam, não, mano? No começo eu ficava mais impressionada, né? Agora eu tô acostumada. A gente se acostuma com o que não é pra acostumar, né? É que o que é mais chocante mesmo são as histórias, né? Por detrás. Não, o trabalho em si a gente já faz, vai ali com sangue frio, né? Age do jeito que tem que agir e as histórias mesmo acabam pegando um pouco, né, na gente, mas depois a gente fala, não vamos ficar mal também, porque é pra gente não sucumbir, né? Que a gente precisa. Assim, igual você falou, quando você fica sabendo de uma cena, de um crime, por exemplo, vocês procuram, né, saber onde aconteceu, foi Sim. O cara que ligou, vocês procuraram a notícia ali. Mas, de certa forma, não é pior exatamente a história, porque você tem uma dimensão muito real do que aconteceu. E uma coisa é um sangue no chão, pode ter sido, sei lá, é que vocês já sabem que não é, mas vamos imaginar assim, qualquer acidente, o cara caiu e se machucou. E outra coisa é você saber que aquele sangue é consequência de uma coisa muito ruim. É porque às vezes você pega pedaços, né, de corpos, né? Você não, Sim. Não é só o sangue, né? Às vezes você vai estar mexendo ali e tá um pedaço da cabeça do cara que esqueceram. Sim, sim, pedaço de crânio,
pedacinho de cérebro. Esses dias eu peguei também uma pessoa que ficou se decompondo na casa uns 7, 8 dias. E aí ela faleceu no topo da escada. Aí o fluido desceu a escada inteira e chegou na sala. E eu acredito que na hora que foram retirar o corpo dela, como o corpo já está se desfazendo, né? Fica difícil você pegar. Você vai pegando o corpo, ele vai desmanchando na sua mão, né? E aí eu acho que na hora que o pessoal do IML foi pegar o pé dele, a pele inteira do pé e do calcanhar saiu. E aí ficando... Eu acredito que ficando só uma parte dos músculos, ou talvez só os ossos, né? E aí na pressa, na correria, acontece de ficar alguns pedaços para trás, né? E aí ficou a pele inteira desse pé, parecia uma meia, sabe aquela meia de dedinho? Que você põe, que tem o desenho do dedo certinho. Ficou daquele jeito, só que aí fica escuro, né? Porque a nossa pele escurece e tal. Tô fora. Ai, fora, meia. Agora deu agonia, deu agonia. Você lembra? Porque agora você já tá habituada, mas quando você começou de um momento que você chegou em um lugar e esse realmente te impactou, você falou, cara, não é assim. Olha, no começo, que a gente ficava um pouquinho mais impressionado, a gente pegou um caso de assassinato de um rapaz coreano. E aí foi muito triste porque tinha muito sangue no apartamento. E na hora que a gente limpava o chão, eu olhei para cima, olhei pro lado, tinha uma parede cheia de fotos. E aí tinha as fotos dele lá, criança, com a família. Aí você fala, puta merda, né? Dá uma... Você fala, meu Deus do céu. Você tá desde o começo na Biodecon? Sim, é porque essa empresa é familiar, né? Uhum. O meu pai resolveu abrir e aí eu participo com ele desde o início. Tem quanto tempo que ela foi fundada? Tem uns 4 anos, mais ou menos. Deve ser difícil contratar mão de obra, né? Por enquanto a gente só trabalha em família, né? Vai eu, meu marido, ele, a gente tem uma pessoa já de confiança, trabalha alguns anos com a gente, vai também. Vocês conseguem fazer o serviço no local. Isso, exatamente. A gente consegue. Porque se precisar de contratar alguém vai ser problemático, né? Porque para contratar uma pessoa para trabalhar com isso, primeiro a gente precisa fazer uma bateria de exames para ver se ela não é uma pessoa imunodeprimida, né? Não tem aquela facilidade de ficar doente. A pessoa precisa saber dirigir também, porque a gente vai com a van para cima e para baixo, então precisa para ajudar, e uma série de outras coisas, né? A pessoa psicologicamente tem que estar ok, não pode estar com depressão nem nada do tipo, porque senão a pessoa sucumbe. Inclusive na associação que a gente fez os cursos, eles falam, olha, se vocês começarem a ficar mal, procura um psicólogo. Senão vocês não vão conseguir fazer esse tipo de trabalho. Até então você não procurou, não? Por enquanto, não. É de boa. O trabalho é estressante, muito estressante, mas a gente sempre tenta ficar feliz, assim, no sentido de fazer, não piadas com a situação, claro, obviamente, mas entre a gente, sabe? Quando a gente tá lá trabalhando, a gente fica um tirando sarro da cara do outro para tentar deixar o ambiente mais saudável, entre aspas, digamos assim, né? Pra mudar a realidade, porque se você se aprofunda dentro daquilo lá, pior, né? Se você entra naquele pensamento de, nossa, que desgraça aconteceu aqui, meu Deus do céu, olha o que fizeram com essa pessoa, olha o que aconteceu, aí você vai entrando na pilha, né? Eu li um livro recente do Ulisses, da Suzanne von Richthofen, que quando eles mataram os pais dela, né, que foram mortos com barra de ferro, tudo, né, que o sangue espalhou todo no quarto, né, e que no dia seguinte a Suzanne mandou a funcionária da casa, né, a empregada doméstica lá da casa, fazer a limpeza do sangue dos pais, né, ela falou assim, ó, quer que você tira todo esse sangue aí da parede aí e tal. Do nada, assim, caramba. Foi bem foda, assim, uma frieza muito grande, Nossa. né? E o Ulisses conversou com a empregada, tudo, e ela conta, fala, ó, foi um negócio foda, eu não dei conta de limpar totalmente,
E ela voltava e falava assim, ó, você não limpou tudo, ainda tem sangue ali. Ainda e tem ela sangue limpou, aqui. assim, ela simplesmente obedeceu a ordem. Então, imagina o trauma, né, dessa então pessoa. é isso que eu penso, assim, deve ser muito traumático para as pessoas que não têm a ajuda de vocês ter que fazer esse serviço aí, né? Vai que a pessoa... É lógico que se não der conta de fazer total, tem outros problemas depois, né? Mas se deu conta, mesmo dando conta e acabou ali, fica um trauma muito grande Com na certeza. vida, né? Com certeza. Por isso que a gente precisa estar bem para poder ajudar, né? Porque senão a gente não consegue, porque são histórias muito pesadas. Cara, e nesse caso, assim, olha aqui. Porque o dela lá, ela pediu alguém para limpar a cena onde era a mãe dela, o pai dela. Vocês já fizeram a limpeza de algum lugar de alguém conhecido ou familiar? Isso aconteceu com a nossa família, antes da gente fundar a empresa, né? Que era um tio meu, e a minha mãe não tinha tanto contato assim com ele. E aconteceu de um dia a minha prima tentar falar com ele várias vezes e não conseguiu. E o resumo da história, ela chegou lá no local e viu que ele já tinha falecido uns 3, 4 dias. E acontece muito, né? A gente recebe chamada do filho que ligou pra gente, onde a mãe dele faleceu, enfim. Teve um caso triste também de uma moça que ligou pra gente, que ela tentou falar com a mãe no dia das mães e ficou ligando 3 dias seguidos pra ela e pensando, é que a mãe, ela falava que a mãe dela era meio despojadona, gostava de sair com as amigas e não ligava muito pra essa coisa de comemorar a data, né? E aí, como a filha também estava viajando, elas combinaram de curtir o Dia das Mães em outra data. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí ela ficou ligando pra mãe insistentemente, 3 dias, e nada da mãe atender. E falou, eu acho que a minha mãe, sei lá, foi viajar, né? Saiu, não sei. Aí depois de ter passado o Dia das Mães, aí ela começou a se preocupar. Falou, nossa, minha mãe nunca ficou esse tempo todo sem responder. Eu vou lá ver o que aconteceu. Aí chegou lá e se deparou com a mãe morta. E a gente recebe muita ligação assim, de pessoas que perdem os parentes, né? Inclusive aconteceu com a nossa família, né? No caso Quanto tempo que demora pra... Que tem casos de você pegar ali, ter vermes ali, né? Já tem verme no colchão, já, né? Muitos vermes, mas muitos mesmo. Porque o verme é o ovo da mosca, né? O corpo libera uns gases e esses gases e o odor atraem as moscas pousam lá, botam ovos, aí desses ovos saem mais larvas. E fica nesse processo até você tirar a fonte do odor ali e do que tá ali, né? Mas a larva em si, ela é um processo benéfico, vamos pensar assim, porque ela vai consumir parte da impureza do que tá errado ali, não é? Exatamente. Assim ela como é nojento, mas não é ruim. Assim como o próprio processo de decomposição, né? Você vai estar voltando para a terra, né? Você está nutrindo a terra, né? É chocante, é pesado, mas é a natureza agindo na sua forma perfeita. Eu vi uma foto no Instagram de vocês que me impressionou muito. Até no dia que eu vi, eu mandei pro meu médico. Falei, cara, como isso é possível, né? Que era uma pessoa que tinha um tumor. E o tumor explodiu, cara. Eu falei, como assim, velho? Parece que tinha um câncer na laringe e aí estourou, né? Sai muito sangue. Muito sangue. Não, ela morreu em decorrência da explosão? Ou não? Ela morreu e aí o corpo expeliu isso? Não, morreu em decorrência tinha câncer, aí chegou um momento que a laringe não aguentou, o tumor, né? O tumor estourou e aí a pessoa veio a falecer no hospital algumas horas depois. Mas voou sangue pra todo lado, né? Muito sangue. É muito sangue mesmo, não é pouco não. Pô, já aconteceu de alguma vez vocês estarem num lugar lá fazendo uma limpeza e a perícia já foi, vamos assim, né? Porque um assassinato. E eles foram lá e depois disso, na limpeza, vocês encontraram alguma prova? Não aconteceu com a gente, mas aconteceu um caso assim nos Estados Unidos. De um caso que foi solucionado, entre aspas, como um suicídio. Aí o rapaz estava lá limpando e encontrou uma bala de revólver e estava numa posição muito suspeita. E ele tirou uma foto e foi a partir dessa foto, ele levou
a evidência, acho que pro xerife lá local. E aí abriram o processo novamente e conseguiram descobrir que não foi suicídio e sim assassinato. Isso aí aconteceu nos Estados Unidos. Pô, então vocês estão preparados para esse tipo de situação também. Tem que ficar antenado na cena. Com certeza. A gente tem que documentar tudo também. Tem que documentar, porque isso pode servir de prova. Vocês fazem um laudo de todo lugar que vai, o que foi feito, o que não foi feito. Sim, arquiva tudo. Arquiva, fica com as fotos, porque pode ser que um dia precise. Pô, esse laudo é feito com material escrito, foto, mas assim, não tem nada que vocês façam além disso. Eu falo assim, sei lá, vamos guardar essa parte aqui, não tem, é tudo incinerado mesmo. É, tudo incinerado mesmo, que aí é que a gente atua ali do ponto de vista da limpeza, né? Aí quem pode guardar evidências, eu acredito que seja o perito mesmo. Tem época do ano que tem mais ocorrência, que chamam vocês, que geralmente eles falam que épocas festivas, assim, pode acontecer mais suicídio, né? Sim, mas o que geralmente tem acontecido com a gente é quando faz calor. Porque aí as pessoas conseguem sentir mais o cheiro, né? Se, vamos supor, o seu vizinho faleceu no verão, no apartamento, vocês estão tendo mais serviço. No verão a gente acaba trabalhando mais que o inverno, porque no inverno o estrago não é tão grande igual no verão. Então as pessoas percebem mais que isso acontece. O mais que você já pegou foi 7 dias O máximo foram 15 dias. Em 15 dias o ML tirou o corpo da pessoa, só tinha o esqueleto. O restante dela ficou lá pra gente limpar. Entendi, já tinha descolado todo, o ML levou a carcaça de óssea. Muito quente, era aquele calorzão de dezembro, né, ali perto do Natal. E passaram-se uns 15 dias mais ou menos e a pessoa dissolveu lá. Tinha tanto verme em cima da cama que os vermes começaram a levar um isqueiro que tava em cima. E aí a gente viu o isqueiro começar a andar. Você tem até vídeo lá no nosso Instagram. Caramba. E aí você chega lá, o cabelo dele tá todo lá. Todo a lá. pessoa tá lá, na verdade. Só não tá o osso dele. Tudo lá. E os órgãos, tudo acaba se decompondo, né? A gente não pega assim, vamos supor, um olho inteiro. Só se foi suicídio e ainda tá num tempo onde o corpo ainda não se decompôs por completo, né? Mas tem casos que, por exemplo, a pessoa comete suicídio com uma arma de 12, e aí a gente chega lá no dia seguinte, ou algumas horas depois, a gente pega fragmento da pessoa, o olho, pedaço de crânio, enfim. Os dentes, né? Geralmente os caras tiraram dentro da cabeça. O tiro de 12 é o que mais dá um estrago na pessoa, Sim, né? Por causa do tamanho do calibre, né? Tem gente que comete suicídio que o calibre da bala é menor e aí não acaba saindo tanta coisa, né? Mas de 12... Eu já ouvi falar que são homens que geralmente suicidam com um tiro na cabeça, assim, que mulher normalmente é tiro no peito, no coração, que dificilmente mulher dá um tiro na cabeça. No rosto, né? Você já percebeu, já conseguiu fazer essa relação também? Por arma de fogo, a gente tem percebido que são mais os homens que cometem suicídio com arma de fogo. Mulher eu não... É mais difícil pegar suicídio com mulher. Mulher é mais morte natural. A gente costuma pegar, né? Oi, como é que vocês fazem se você for num lugar inacessível, sei lá, em cima de um porão, pra você limpar isso lá? Você tem que desmontar a estrutura. Já aconteceu já, será? Olha, é que a gente pega tanto caso pesado, deixa eu ver se eu lembro. Teve um que a gente fez que a pessoa tinha se decomposto num lugar que era estrutural da casa. Então a gente precisou de ajuda de pedreiros mesmo, né? Pra acabar não tirando alguma parte importante do imóvel. Nossa. Tem lugares que são complicados. Tem que envolver mais pessoas, né? Na limpeza, no caso. Sim. Já pegou de afogamento também, piscina, assim? Afogamento não.
Não, esse caso que não. quando acontece assim, capaz que é mais simples a limpeza. O que você acha? Então, como eu nunca peguei, o que eu imagino, né? Que se uma pessoa falece num rio, Na vamos piscina. supor, na piscina, nunca peguei um caso desse, mas eu creio que se uma pessoa chega a se decompor numa piscina, aí você vai ter que tirar toda aquela água lá, provavelmente você vai ter que descartar no esgoto. Porque você não vai conseguir enxugar uma piscina inteira com uns panos e levar para incinerar, né? Sim. Esse deveria ser um caso mais extremo. Nunca pegamos, né? De decomposição na piscina. A pessoa se afogou depois de dias. Suicídio de altura, assim, já chegou a pegar algum? Há vários. É o que mais tem. O que mais tem são de pessoas que se suicidam se jogando pela janela de apartamento. De lugar alto mesmo. E lugar alto, assim. 10º andar, 11º andar. E esse é trabalhoso, hein? Porque esse o cara explode, você já tem o funil ali que propaga para vários lugares. E esse na queda em si já... Como é que você consegue dimensionar o tamanho da área que você tem que verificar? Então, quando uma pessoa... geralmente se joga da janela, de acordo com a nossa experiência, né? O que a gente pegou? As pessoas, quando elas se atiram pela janela, elas caem em cima do mezanino do prédio. Então, geralmente fica tudo ali. Teve um caso de uma pessoa que se suicidou, ela se jogou do 10º andar, bateu no mezanino, e aí as 2 janelas do 1º andar foram atingidas com um pedaço de cérebro, dos miolos do crânio, enfim. E uma das janelas estava aberta. E aí entrou tudo ali no closet de uma senhora, né? Eu vi você falando isso aí. Ali entrou e pelo que a gente viu, ficou tudo ali. Não visualizamos os fluidos que foram parar no vizinho. A gente foi lá olhar e realmente não tinha. Ficou concentrado ali, em cima do mezanino. Não, deve ser constrangedor pro vizinho, né? Deixa eu entrar na sua casa aí pra ver se não tem a pedaço própria de alguém. A própria pessoa descobriu, né? Ela entrou lá no closet e se deparou com aquilo. Ela ficou desesperada, né? Se é chocante pra todo mundo, imagina, né? Ela ficou desesperada, não conseguiu dormir. E é fogo, gente. 10 andares é suficiente pro corpo dar pra explodir, assim? Nossa, não, causa um estrago. O porteiro me falou que o corpo da pessoa encolheu, que o joelho foi parar aqui no peitoral. Tamanho o impacto, né? Caiu em pé. Caiu em pé, provavelmente. Provavelmente, Não tenho certeza, mas aparentemente sim. Você consegue ver, porque a leitura é visual, né? Você consegue ver o que é resíduo de um falecimento, de uma morte, de alguma coisa e sujeira comum. Sei lá, sabe? Porque depois de uma semana diferenciar você passa... isso aí, você fala? Diferenciar o que era... O que era sangue do que era sujeira? Sujeira, uma mancha qualquer. Ah, sim, é bem nítido. Mesmo o sangue decomposto, ele tem característica ali bem específica do que é. Ele fica todo preto, né? Depois de... Mas é mais ou menos. O que fica mais preto, na verdade, é a pele, né? A nossa pele. A gente vai escurecendo, né? E quando você vê chão que tá dias ali de sangue, então o escurão ali é a pele ali naquele lugar. Pode ser. Pode ser pele misturada com sangue. Tem muita gordura também. A gente solta muita gordura. Sim. E o cheiro é muito característico. Então dá pra saber de longe o que aconteceu, né? Porque o cheiro ali não mente. Quando você falou que vocês podem desmaiar, é por conta do cheiro? Não, é porque o macacão... é o calor, né? É o calor do macacão. Como ele é literalmente fechado, que a nossa roupa ainda tem umas micras, né? Ela filtra um pouco de ar pra gente conseguir... nossa pele conseguir respirar. E esse macacão tem de vários tipos. Tem o macacão que é um pouquinho mais leve e tem aquele que é plástico puro, porque é pra pegar caso, assim, muito extremo. E aí, tanto esse quanto o macacão mais de plástico, ambos eles dão muito calor. Então a gente tem que tirar a roupa de baixo e coloca o macacão. E mesmo assim, você tá lá agachado, porque
não é uma limpeza comum que você pode, de repente, jogar uma água e esfregar com vassoura. Ali você vai espalhar mais ainda esses micro-organismos, né? Causando mais... pode causar mais doenças, né? Pode contaminar, né? Mais ainda. E quando você tá ali agachado e você precisa limpar quadrante por quadrante para evitar ao máximo a propagação. Você tá ali limpando, você tá agachado, você agacha, levanta, toda hora. Joga coisa lá, pega outro pano, agacha, levanta. Então, nisso você vai suando, e aí, se você não para uns 5 minutinhos, abre um pouco o macacão, bebe uma água lá fora, a gente também não pode beber nada, comer nada ali, proibido. A gente toma uma água lá fora, dá uma respirada e volta. Porque se ficar ali direto... Já aconteceu várias vezes, eu tá limpando ali, aí eu levantei com tudo, deu aquela tela azul do Windows, assim, aí eu, ai meu Deus do céu, aí fica todo mundo um olhando pro outro, todo mundo para o que tá fazendo. Vai cair. Aí a gente dá uma segurada e fala, não, agora é hora de parar, vamos beber uma água ali. Caramba. Pô, vocês fazem um isolamento, então, por quadrante da área pra... Vamos limpar só essa área aqui com os produtos que você... Não tem uso de água nisso aí, então... A água seria para diluir o produto só, né? Só que o produto é muito forte, então. É uma limpeza seca, né? Entre aspas, né? A gente limpa ali o quadrante e vai se movendo até chegar no foco principal. Que a gente não pode ficar pisando para lá e para cá em cima disso, limpando, né? Que nem essa morte que ocorreu na escada. Vazou tudo para baixo. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que começar do topo da escada e ir descendo, limpando degrau por degrau. E tava muito escorregadio, porque soltou muita gordura. Então, a gente tinha que pisar com o máximo de cuidado, assim, no degrau. Caramba. Agachar, e aí, às vezes, de um degrau pro outro era... Um degrau era bem mais alto que o outro, sabe? Quando o pedreiro faz daquele jeito, né? Aí a gente ia se agachando, assim, limpando o degrau de baixo e escorregando. E bate aquele pânico de você escorregar de vez e sair rolando aquela escada ali, né? Ainda mais limpando de cima pra baixo, né? Cara, como é que vocês fazem se vocês pegar uma cena extremamente sujo? Porque você não pode alimentar e você começa em um dia e termina no outro... Como assim? Você tem que parar pra almoçar. No mesmo dia, você tem que parar pra almoçar, alguma coisa assim ou não? Depois que você entra ali, você vai até o final. A gente vai até o final, porque se a gente para pra almoçar no meio, é como se a gente não tivesse mais energia pra trabalhar. Então a gente toma um cafezão bem reforçado e fica ali do começo ao fim. E aí depois que a gente finalizou o dia, aí a gente vai comer alguma coisa. E se precisar, volta no dia seguinte e faz a mesma coisa. Já teve serviço já que já levou o dia todo. Já. Todos. Todos levam o dia todo. Todos a gente chega bem cedo e termina no finzinho da tarde. Nunca é uma coisa facinho, assim, de 1 hora, 2 horas. Sempre leva umas 5 horas, no mínimo. Nossa, velho. Mano, você chega lá, assim, é porque o Cabeleira falou que veio essa parte aí desse cara. E eu vi algumas partes também. E me lembrou de um filme também, que era aqueles jogos lá, que o cara finge lá. Jogos Mortais? Jogos, né? Cara, eu vi uma cena ali. O pessoal hoje não procura vocês, sei lá, o cara vai fazer um filme, uma cena que ele precisa. Uma série da Netflix que precisa de ter uma cena pra buscar. Que teve um assassinato em série, o caramba lá. Vocês darem orientação de como montar isso aí, porque vocês veem isso da forma mais real que existe. Exatamente. Nunca aconteceu com a gente, mas eu assisti aquela série lá do Jeffrey Dahmer, né? E aí eu fui acompanhando a vizinha reclamando do cheiro. Nossa, cara, parece que o terror pra gente é 10 vezes pior do que uma pessoa normal assistindo aquilo, né? Porque a gente imagina o cheiro no lugar. Você conhece, né? Eu falo, meu Deus, imagina o que essa vizinha deve ter passado pra sentir esse cheiro. É um cheiro muito peculiar. Eu te perguntei se você desmaiou exatamente por causa disso, sim. Eu nunca senti esse cheiro, mas pessoas que sentiram me falaram que é um negócio assim que...
É impossível você ficar perto, né? É muito, muito forte mesmo. É inacreditável, é muito forte. Você acha que sem o API de respiração você não conseguiria? Não dá. Não dá. Não. Isso porque a máscara que a gente usa tem 2 filtros aqui. E mesmo assim a gente sente o cheiro. A gente sente uns 5% do cheiro ainda. Imagina sem a máscara. Sem a máscara fica insuportável. É forte demais. Seu olfato já tá treinado pra isso? Tipo, se alguém morreu ali, você sabe, ó, tem alguém que morreu ali. Às vezes eu passo na rua, sinto esse cheiro e falo, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ou no mínimo deve ter algum bicho morto aqui na rua, porque é o cheiro, você sabe. É similar ao cheiro de animais mortos, né? De cachorro, gato. É mais forte. É mais forte, é bem mais forte que de um cachorrinho, por exemplo, bem mais forte. E olha que o animal já costuma ter aquele cheiro bem, né? Bem forte. Esse fato do cheiro ser tão forte, e você conseguir se você sente ele pela máscara, né? É porque parte dele passou, né? Algumas moléculas passaram pela máscara. Se você ficar muito tempo, não tem o risco, por exemplo, dele ficar preso no seu cabelo, em você, na sua pele. E fica, né? A máscara, ela vai filtrar ali o principal. E o odor você acaba sentindo um pouquinho. Não tem como fugir disso. E o cheiro fica no nosso cabelo, assim, fica no cabelo, fica na pele. Impregna dentro do nariz. Às vezes eu tô lá tomando banho, eu sinto o cheiro e falo, meu Deus. Aí eu lembro que é o meu nariz, né? Ainda bem que a gente tem uns pelinhos que ajudam a filtrar, né? Aí a gente passa... Geralmente eu pego um cotonete com perfume ou um óleo, aí eu fico ali passando até sair. E também dá pra lavar com soro, né? A gente passa bastante soro pra tirar. Mas quem faz isso tem que ter em mente que o cheiro vai ficar em você mesmo, não pode ter nojinho. Tem que encarar, não tem outra solução. Ô, Clis, sabe uma coisa que eu fico pensando assim, que por mais que eu veja aí que vocês estão super preparados mentalmente pra fazer esse serviço, mas eu imagino que se tiver alguma situação com criança, deve ser muito pesado, né? Nossa, Já pegou assim, já? Criança a gente pegou de uma menina que tinha 12 anos e se jogou do 13º andar, uma coisa assim. E é triste, né? O caso em si não estava tão difícil porque ela estava viva ainda, conseguiram resgatá-la, levar para o hospital. Ela acabou falecendo no hospital. Só que a situação em si foi obviamente muito pesada. Nossa. Você tem filhos? Não tenho. Mas é fogo, né? Eu falo, são 2 visões que eu tô tendo aqui. Uma é por causa dessa reação mesmo. Quem tem filho enxerga diferente quando vê uma criança. Com certeza. Né? Com certeza. E o outro é ampliar a empresa. Porque já que é familiar e vocês acham que não conseguem, como que vocês pensam em manter a empresa ativa? Olha, provavelmente... Bom, nem sei dizer, né, como a gente manteria isso, mas provavelmente passando adiante, né? Se tiver filhos um dia, passar para eles, se eles quiserem também, né? Eu acho que com a divulgação também, esse trabalho que você está fazendo em podcasts, né? Outras pessoas vão ver que isso é possível, porque, por exemplo, a gente acreditava que não existia esse tipo de trabalho aqui no Brasil. Todo mundo pensa isso. Quase ninguém conhece, né? Infelizmente. Então, não sabe da gravidade também, né? Do risco, né? Do risco, exatamente. E dá para vocês ir para várias áreas, até mesmo para preparar outra equipe para que ela faça em outra região. Não sei se isso é possível, você dá... preparar dar esse treinamento para essa equipe, né? Para o pessoal começar a fazer em outro local. Com certeza. Mas o Brasil, do tamanho que precisa de várias outras. Eu não sei se existe outra empresa igual a de vocês aqui no Brasil hoje. Com essa formação, nossa, não. Mas realmente existem pouquíssimas empresas que fazem isso. Brasil afora, né? As que tem geralmente se concentram mais aqui em São Paulo. Cara, eu vou te falar assim, a visão que eu tenho, agora que a gente entendeu boa parte, né? Ou uma pequena parte, acho que é uma pequena parte, porque só de falar já não consegue dimensionar, entender o que é isso. O quanto é útil. Às vezes a gente tem uma visão macabra, tipo assim, nossa, que empresa
terrível, que lida com uma situação muito pesada, mas é a empresa que mais tem que ser vista como, sei lá, a solução de um problema que ninguém quer pegar. Né? Você se propõe a aceitar uma situação que os outros viram o rosto. E é acessível, Clícia? Não sei se você pode falar, né, isso aí, tipo, de valores, né, porque... Então, depende muito do que aconteceu no local, né? E, assim, depende do caso, né? O orçamento é dado no local, É dado no local. A gente sempre tenta fazer com que fique o mais acessível possível, né? Alguns casos, infelizmente, não tem o que fazer, porque o custo também que a gente tem é muito alto. Dá pra imaginar. Tem que trocar macacão. Esse macacão não deve ser barato. Exato. Cada macacão custa R$60, assim. As luvas são caras, o produto hospitalar é caro, é de uso restrito. A gente precisou, quando a gente abriu a empresa, não é qualquer pessoa que consegue comprar esses produtos. Tem que ter um código específico de serviço para você conseguir comprar esse produto, né? Então é tudo muito burocrático também, né? Todas as certificações são caras, tudo é caro. Hoje em dia você não encontra quase nada barato, né? Nem comida tá barato, imagina. E tem um processo para fazer o check-out assim do lugar e falar, não, tá tudo ok, pode habitar de novo. A gente fez tudo aqui. Vocês têm um checklist ali para fazer tudo? A gente cumpre o protocolo, né? E aí também tem a garantia do próprio fabricante do produto de que aqueles vírus vão ser eliminados. Vírus, bactérias e fungos, né? Da garantia do próprio fabricante e das técnicas utilizadas, né? Porque você não consegue, por exemplo, fazer uma desinfecção sem o local estar limpo antes. Então, tem um passo a passo a seguir e tudo que a gente fizer ali vai auxiliar a deixar o local salubre novamente. Eu até falei do checklist, porque tipo assim, vai que vocês fizeram toda a limpeza do lugar, mas ali em cima daquela estante, de repente passa uma semana, a pessoa acha mais alguma coisa ali em cima. Por isso que a gente precisa ser minucioso. Justamente para a pessoa não se deparar com esse tipo de situação, para ela não encontrar, né? Que seja a gente que encontre, não ela. Porque além de ser perigoso, é um trauma, né? Pensa, o meu sobrinho, ou não sei, meu parente se suicidou aqui, eu encontro um pedaço dele em cima da estante, né? É complicado. Aí vocês olham tudo, levanta a televisão, tira para fora os móveis, checa o lugar. Tudo, exatamente, checa tudo. E muitas vezes vai parar em lugares assim que a gente não imaginava. Fala, nossa, como que aconteceu isso? E acontece, então tem que olhar tudo. Pode ser os insetos, às vezes, também, que carregam, não chega a a mosca, isso. Por exemplo, a mosca, né? Quando ela botou o ovinho lá, saiu a larva, a própria mosca faz um cocôzinho, assim, então ela deixa vários pontinhos escuros na parede. E aí elas vão se espalhando pra cozinha, pra sala, e aí você vai enxergando vários pontinhos, assim, que são o cocô da mosca ali. Eu até te perguntei isso, que eu vi também um outro vídeo de vocês, que é tipo num porão, é um lugar muito escuro. Não dá pra enxergar nada ali, é muito escuro mesmo. Como que você faz a limpeza de um lugar desse? Tem lugar que não tem energia elétrica também. E aí a gente tem que colocar um gerador ali e tentar iluminar o máximo que a gente conseguir o lugar. Se tiver alguma janela, abre, a gente tem focos de luz também, a gente coloca ali e tentar trabalhar o mais rápido possível, né? Pra não escurecer e acabar piorando a nossa condição lá dentro. Foda. Cara, aquela hora que eu falei da empresa, do que ela faz, na verdade eu queria chegar num ponto e era o seguinte: vocês veem como uma empresa de limpeza, de solução de problema, o que é a empresa de vocês hoje? Então, é uma limpeza especializada. Especializada só em situações de risco biológico. Situações de insalubridade e de risco à saúde. A gente não faz limpeza comum, no caso. Essa é a nossa especialidade. Você acha que vocês já estão sendo conhecidos assim a ponto de ter indicação de policiais, de investigadores? Tipo,
Não faz sozinho, não. Liga pra essa empresa aqui que eles vêm cá e resolvem. Ah, sim. Graças a Deus, as pessoas conhecendo mais esse tipo de trabalho, a gente já recebeu algumas indicações, sim. Inclusive, até de alguns seguidores nossos no Instagram, de um caso de um rapaz que foi esfaqueado dentro do próprio apartamento. E aí ele saiu correndo do assassino em questão, entrou no elevador, desceu, conseguiu pedir ajuda pro porteiro, e nisso ele sujou tudo de sangue, né? O corredor, o elevador, o hall, a portaria. Então, as pessoas não podiam nem entrar ali por cima, nem sair, porque ali ficou completamente isolado até a gente chegar. E quando aconteceu isso, o síndico do prédio não sabia o que fazer, e uma moradora que seguia a gente falou, olha, tem essa empresa que chama eles, vocês não podem limpar esse sangue aqui sozinhos e tal. E aí a gente foi. Caralho, velho, que foda. Vocês começaram com o Instagram há quanto tempo? Foi bem no começo da empresa, mais ou menos uns 3, 4 anos. E assim, pouquíssimas pessoas conheciam a gente. Aí foi graças a um vídeo que eu fiz aleatoriamente. Sério? Saiu no algoritmo lá do Instagram e um monte de gente começou a seguir a gente do nada, assim. Aí foi quando foi quando de fato as pessoas começaram a conhecer. O que era o vídeo? Nossa. A maioria dos vídeos eu conto um pouco das histórias, né? Só que esse em questão era um vídeo da gente fazendo a limpeza. Como a gente não tinha filmado muito bem para poder contar a história nesse vídeo, a gente só fez um vídeo simples, assim, de um rapaz que tava fazendo Eu não sei se vocês já viram, um comediante, ele tava falando lá no vídeo. Ele falava assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com começa a falar de qualquer jeito. E aí eu falei, vou colocar isso aqui como meme, porque quando a gente explica aqui o que a gente faz, as pessoas ficam com aquela cara de dúvida. E aí eu falei, vou colocar aqui só pra quem já segue a gente dar um pouquinho de risada, né? Porque a gente só coloca conteúdo pesado. E eu não sei o que aconteceu, acho que foi por causa desse áudio, né? Que tava um pouco em alta, acabou o algoritmo jogou lá pra todo mundo começou a seguir a gente. Pô, e quando você chega e fala o que você faz, as pessoas se assustam mesmo? Assustam? Nossa, tem um cara de uma sorveteria lá perto da empresa que às vezes a gente ia tomar sorvete lá e ele, todo simpático, né, falando lá com a gente e tal. Aí ele ficou curioso, assim, com o logo da empresa, né, aí ele, o que é isso aí que você faz? Aí eu contei pra ele. Aí nunca mais ele me olhou com a mesma cara. Ele me olha assim, aí ele me olha aí, oi, tudo bem? Oi. E sai andando, assim, nem dá risada. Mas... não é normal, quem não conhece a empresa e vê o nome ou a marca, eles pensam que é uma empresa que faz o quê? Você já teve, assim, as pessoas sugerem alguma coisa por causa desse símbolo? Que essa camiseta aqui não dá, só tem o logo e as pessoas geralmente não conseguem. Só que a gente usa uma outra camiseta que atrás está escrito limpeza de cena de crime, trauma, acumulador compulsivo. Aí a pessoa lê e fala, cena de crime? O que é isso? Aí vem perguntar pra gente. Pô, vocês já limparam de acumulador também? Nossa, acumulador tem bastante, viu? Parece Esse que não. Esse é legal que aí vem até um feedback ainda, né? Porque do outro não, né? Na verdade, deve ter uma resistência, né? Do acumulador pra não deixar vocês irem no local. Infelizmente tem bastante, porque essa pessoa que tá acumulando, ela sofre com uma síndrome, né? Que é a síndrome de Diógenes. E a pessoa tá doente. Muita gente pensa que, ele tem preguiça de limpar a casa. É uma pessoa porca. Tem gente que julga bastante, mas é uma doença, né? E a pessoa simplesmente não consegue jogar nada fora, seja por apego, seja por uma depressão agravada. Ela não consegue se desapegar daquilo. E geralmente vem de um histórico já, de uma pessoa que já está passando por um problema. O gatilho é sempre algum problema que deixa a pessoa doente. Aí ou perdeu alguém, ou aconteceu algum problema na família. Às vezes a pessoa não era assim, aí por ter acontecido isso, ela desiste dela mesma e deixa a casa daquele jeito, né? Mas geralmente é um familiar que chama, né? Acumulador. Dificilmente o acumulador vai chamar, pedir pra descartar as coisas, né?
Olha, tem alguns casos da própria pessoa que tá passando pelo problema nos chamar. O cara foi se tratar antes. A pessoa tem que fazer terapia. Ou tomar medicação, enfim, o que for melhor para ela, mas as pessoas que fazem terapia são as que conseguem procurar a gente. Teve um acumulador que te assustou mais, assim, que você falou, não, isso aqui tá pesado aqui. Teve um caso que a gente pegou que a gente retirou 14 toneladas de lixo. 14 toneladas, foram 6 dias de trabalho, 2 caminhões por dia. Lá nesse aí você nem avança, tem que arrumar um caminhão. Quando é acumulador, você tem que ir com um caminhão. A maioria você tem que ir com caminhão, a maioria. Era tudo da casa dele? Tudo. O que aconteceu? Ele vivia muitos anos assim e o belo dia ele se machucou, uma estante caiu em cima dele, ele não conseguia sair dali, aí ele ficou gritando por socorro, os vizinhos ouviram, chamaram o SAMU, né? E aí os paramédicos, ao chegarem lá, descobriram que ele estava jogado lá em cima do lixo. Tipo, não dava mais para pisar no chão, você só pisava em lixo. E aí ele ainda falou, o que esse pessoal tá entrando aqui na minha casa? Eles estão bagunçando minha casa. Ele pensava assim. Caramba. É foda. Cara, aí, quando você chega nesse um cara desse morre, você também nem consegue perceber, porque nessa casa já tem um mau cheiro enorme. Sim, tem casos de acumuladores que falecem sozinhos lá porque ele tem vergonha de pedir ajuda. Às vezes o cara tá passando mal e ele não consegue pedir ajuda. E infelizmente acontece. A gente já pegou uns 2, 3 casos de pessoas que faleceram lá no meio da sujeira. E é tudo lixo mesmo, Clícia? Tudo tá lá, nada... É tudo vai embora no caminhão. Grande parte dos casos, sim. São de coisas que não dá pra usar. Que nem nesse caso que a gente foi, a pessoa guardava papel de 1960. A gente via a data nos documentos. Caixas e caixas. Histórico, parada. Não, eram documentos de lugares que a pessoa trabalhou, sabe? Um relatório. Sim. Mas a gente separa também. Se tem coisas de valor sentimental muito importantes, tipo, a pessoa... Você sabe que a pessoa vai ficar muito mal se a gente jogar, a gente separa. E dá pra achar coisas nesse acúmulo, né? Tipo, dinheiro. Dinheiro. Joia, já achou? Joia, já. Dinheiro, joia, já encontramos, já. Eu conheço um acumulador que guardava dinheiro dentro de uma televisão estragada, na parte de baixo do fogão, um negócio louco, assim. Além de ter esconderijo também, tem alguns acumuladores que eles têm tanto medo que entre na casa deles que eles colocam umas armadilhas dentro da casa pra você não conseguir entrar. E como é que você escapa das armadilhas deles? Aí a gente vai com o olho prestando muita atenção onde você tá pisando, porque geralmente... Mas dá pra identificar mesmo que é armadilha perigosa, assim, tipo uma faca, o cara fez um buraco pra cair lá, tá cheio de lâmina. A gente já viu um lugar que uma pessoa faleceu lá, inclusive, que o cara, ele travou a porta da frente da casa pra ninguém entrar, e aí você só tinha acesso pela lateral da casa. E na lateral da casa ele cavou um buraco gigantesco, assim, pra ninguém entrar na casa dele. Nossa. E aí a gente teve que pisar em cima de uma tábua de madeira, assim, se equilibrando, como se fosse uma ponte, até conseguir chegar. Nossa Senhora. O acumulador, então, ele tem um outro problema, não é só de acumular as coisas, ele tem, tipo, um pânico de que alguém entre pra pegar as coisas dele. E também ele sente muita vergonha, né? Em alguns casos a pessoa reconhece que a casa tá daquele estado, né? É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Um tratamento, né? Só que tem gente que quem sofre dessa síndrome, até a gente tem um livro de psicologia lá que um psicólogo americano se propôs a estudar só casos de pessoas que sofriam com essa síndrome. E lá explicava que o acumulador, ele não tem dimensão do problema, na maioria dos casos. Então, o que acontece? O cara tá lá cozinhando na cozinha. Aí ele começa a tumultuar com muito lixo. Tá lá lotado de lixo, lotado. Aí ele pensa, não consigo mais usar esse fogão aqui na cozinha. Mas não tem problema, tá tudo sob controle. Eu compro um fogãozinho daqueles de acampar e eu vou cozinhar aqui no banheiro.
É assim que ele pensa. Ele sempre pensa que a situação tá sob controle. E aí, muitas vezes, o parente chega lá e vê, fica chocado, fala, mas fulano, por que você tá fazendo isso? Aí a pessoa briga, não deixa entrar em casa. E bicho nesses locais? É inevitável, né? Deve ter Muito rato bicho. pra caramba nisso aí, né? Rato, barata, tem bastante. Depende do tipo de resíduo que a pessoa acumula, né? Se ela acaba deixando muita comida estragada lá, com certeza tem muita barata. E barata, assim, a gente tá lá na cozinha, a barata começa a subir no nosso corpo. Às vezes, teve vezes que a gente pegou uma VAP, que é aquela lavadora de alta pressão, e na hora que a gente passou no teto, choveu, literalmente, barata. Cara, e como é que você faz com um rato, com uma barata? Você não tem o asco, uma cisma desse bicho? Nojo. Um contato com... Faz parte, né? Às vezes o rato sai correndo atrás da gente, a gente sai correndo do rato. Mentira, sério? Teve uma vez que eu saí correndo do rato, o rato saiu correndo do meu lado, na escada, assim, e eu correndo, gritando, e o rato correndo aqui do meu lado, assim, do lado. Não sabe quem tava mais assustado, o rato. Se era eu, se era o rato. Rato, eu daria uma bugada feia. Assim, aí um animal peçonhento, não tem, às vezes, uma cobra, porque um escorpião... Olha, graças a Deus nunca peguei, mas com rato tem uma moça que trabalha com a gente que uma vez um rato mordeu ela. E na verdade não mordeu, ele voou em cima dela, ele raspou a unha assim no braço dela, aí fez um corte. Aí ela ficou desesperada, né? Foi pro hospital, teve que tomar um monte de injeção lá. E ela ficou em pânico. Ela viu o rato lá correndo, ela ficou em pânico. Ela saiu correndo antes de mim até. E não tava com... Faz isso não, filho da puta. Não tava com um macacão, não? Não, deu até uma... Faz isso que quando ela se acidentou, ela tava na casa dela. E aí ela tava na casa dela e o rato pulou nela lá na hora e aconteceu isso. Por isso que ela foi pro hospital. Nossa, velho. Ô, Cris, e você não tem essa parada assim de espiritual, não? Tipo, nossa, será que tem um espírito aqui? Será que tem uma assombração aqui? Será que esse cara vai voltar aqui? Tem gente que tem esse medo. Você tem medo, sim? Tenho bastante medo. Eu sou espírita, né? Então, aí eu sempre faço uma oração. Quando eu tô lá, eu fico na minha, e aí eu, em pensamento mesmo, eu faço uma oração pra pessoa, se ela estiver ali, falar, ó, por favor, não vem comigo não, filho, segue o seu caminho em paz e tal. Mas você já sentiu alguma coisa, assim, em lugar pesado? Porque esses lugares são pesados, todos são muito pesados. Teve um caso que a gente fez no início também, de uma pessoa que era acumuladora e faleceu lá, no imóvel. E aí a casa era sobradada, né, e tinha uma escadinha, assim, na frente do quarto onde a pessoa faleceu. E eu tava sentindo uma energia muito pesada ali, né, e aí a gente tava tirando o lixo dos outros quartos e a gente ficava transitando naquele corredor ali, era um corredor bem pequenininho, e eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer com o meu pai. Ele é meio tipo, meio descuidado das ideias, às vezes, né? Aí ele tava indo pra lá e pra cá, e eu falei, olha, toma cuidado, você vai escorregar aí nesse corredor. Você vai escorregar aí e vai cair dessa escada. E aí ele, sabe como que é pai, né? Tem aquela mania de não ouvir, né? Falar, deixa essa menina aí falando. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Aí ele continuou pegando as coisas, aí ele parou de costas pra escada no corredor. Nisso que ele parou de costas pra escada, ele tá lá mexendo, de repente ele levou escorregando assim pra trás e eu tava olhando pra ele na hora. Eu só peguei ele pelo ombro assim, puxei. Eu falei, olha lá, tá vendo? Aí eu comecei a brigar com ele. E nesse mesmo dia, o meu cunhado que tava trabalhando com a gente, ele escorregou, caiu de bunda lá na escada. Falou, ó, tem coisa aí, vocês tomam cuidado. Seu pai é espírita também? Ele é também. Cara, porque o espírita tem gente que tem mais sensibilidade. Ou médium, menos, alguma médium, coisa assim. Ele também nunca viu nada, não? Vê, não. A gente sente, né? A gente sente, às vezes, que o clima tá pesado lá. Você acha que quando é um
um assassinato. Nossa, é pior. Muito pior, muito pior. Você sente isso, assim, na Sim. energia? Nossa, ao entrar na casa já dá pra perceber. Você fala, nossa, a energia aqui tá terrível. É porque uma coisa é um velho que morreu ali, descansou senhorzinho, e foi embora, né, mano? Tem lugar que a energia, assim, tá ótima. Você fala, nossa, esse senhorzinho aqui foi com Deus. Foi em paz, foi com Deus. Que nem teve uma senhora também que a gente pegou um caso bem também inusitado que uma senhora faleceu numa poltrona. Tipo aquelas poltroninhas namoradeira pequenininha, assim. E aí, ela tinha um cachorrinho e esse cachorrinho tava na cozinha e ela morta na sala. E aí, os parentes dela estavam me contando que ela tinha o hábito de orar. E ela sempre orava nessa sala. Ela se ajoelhava nessa namoradeira, orava. E nisso quando ela ia fazer isso, ela trancava o cachorro na cozinha. Ela puxava uma porta de correr lá entre a cozinha e a sala. E ela ia orar. E tudo deu a entender que ela faleceu rezando. Porque como a gente tem uma certa experiência em saber mais ou menos como a pessoa morreu, a gente percebeu que a pele dos joelhos dela estava no chão, no piso. E quando ela faleceu, a marca do corpo dela não estava sobre a extensão da namoradeira. Estava só num cantinho, como se uma pessoa tivesse sentada. E aí ficou, além das marcas do joelho, era só naquele pedacinho ali. Então, o que deu a entender? Que ela se ajoelhou, apoiou os cotovelos assim, foi orar e, puf, morreu. Pediu pra Deus levar e foi embora. Nossa, E ela nem era uma... De acordo com os parentes, ela era uma pessoa saudável, né? Então, provavelmente já tinha chegado a hora dela, né? E... Caramba. A sorte é que ela deixou comida pro cachorrinho também, deixou comida, água, encontraram o corpo dela depois de uns 3 dias, então o cachorrinho ficou bem, né? Não aconteceu nada. Não passou fome. Não passou fome, conseguiram pegar o cachorrinho e levar embora. É porque tem lugar, eu tenho até um amigo meu aqui de São Paulo, que numa casa de um parente próximo teve um crime, assim, sabe? Foi muito feio e tal, e o cara acabou se suicidando. Nossa. E era uma energia tão pesada, assim, que eles não aguentaram ficar com a casa, não. Imagino. A energia era terrível ali, né? Nesse caso que eu falei pra vocês da pessoa que descobriu que aconteceu um suicídio na casa, meses depois, ela falava que o cachorro deles não conseguia entrar em casa. Ele parava assim na porta e ela falava, vem, entra, e ele não conseguia entrar. Provavelmente sentindo alguma coisa estranha, né? Ainda bem que você faz essa oração sua, né? Pra proteger vocês antes, né? Tem que fazer, porque o bicho pega. Já pensaram em desistir alguma vez e mudar? Fazer outra coisa? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Deve ser a nossa tarefa de vida fazer isso, né? Bom, pelo menos pra mim. Legal. Quando você já teve pesadelo com isso? Com o que você faz? Já. Uma vez eu tive um pesadelo que eu deitava na cama cheia de sangue, assim. Tanto é que quando eu assistia aquela série lá do Jeffrey Dahmer, tem uma hora que o rapaz, ele deita do lado de uma poça de sangue, assim. Nossa, aquilo me deu um pânico, porque eu já lembrei daquele pesadelo, né? E eu imagino o cheiro que deveria estar, e ele com a cabeça do lado daquela poça de sangue. Aí, o meu pesadelo foi esse. Eu sonhava que eu deitava naquele chorume todo, naquela poça, né? É desesperador. Tá. Pô, é isso, né? E aí, Arthur, quer mandar alguma aí? Filé? Tomaram todos os SUS suficientes aí? Hã? Boa. Aí tem gente que não acredita, acha que eu falando assim desse jeito, por eu ser meio calma, falar, essa menina aí tá mentindo. Quem achar que eu tô mentindo pode vir com a gente um dia acompanhar o serviço pra ver como que é. Pô, já teve algum parente que quis participar da limpeza? Parente, não, mas tem alguns seguidores nossos que querem ir. Falar, eu quero trabalhar com vocês, eu quero participar. Eu falo, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando, gente. Uma coisa é você ver um vídeo aqui... Isso é um motivo pra não contratar a pessoa. Pô, cara louco, velho. E tem gente que pensa que é parecido com o trabalho de perícia. Eu falo, gente, perícia é uma coisa,
Opa, menino! Pateta. Vocês estão falando de espírito aí, velho. Não, Deus me livre aí. Encosta aí, mano. Nossa senhora, hein? Tá vendo? Será que é o que... também levou a sua. Eu levei um susto mesmo, Será que é o que empurrou seu pai lá da escada lá? Nossa, Deus me livre. Vou até fazer um... vamos fazer umas orações depois. Nossa senhora. Desculpa, viu, Cris? Não foi proposital isso, não. Ainda bem que o Pedro não me pegou, eu tava focado em você. Pô, eu até perdi onde que eu a nem gente lembro o que eu tava falando. Do cara do seguidor, né? Que quer estar junto lá pra fazer viver emoção. O trabalho, eles acham que é parecido com o trabalho de perícia, mas tem uma diferença. O nosso trabalho, a gente pega no pesado, né? Então, a gente sai sujo de lá, a gente mexe com coisa bem insalubre mesmo. E às vezes a pessoa não tem essa dimensão. Acha que o trabalho é um pouco mais limpo do que ele realmente é. Uhum. E é físico, né? Porque é limpeza pesada. Pesada, a gente chega moído em casa, né? É muito cansativo. Esses trabalhos que a gente falou são os mais pesados que vocês fazem, mas se for caso de peste, essas coisas, pode chamar também, que vocês estão preparados para isso aí, né? No caso de... Pragas. Né? Praga, na verdade, quem faz é a detetizadora, né? Que aí vai matar os bichinhos lá. Cupim, né? Enfim. Uhum. Rato, barato. Rato, Agora, o nosso é micro-organismo, né? É tudo aquilo que você não consegue enxergar através do microscópio. Então, desinfecção, a gente fez muita desinfecção do coronavírus. Desinfecção e brinquedoteca também. Teve um surto de uma doença comum entre crianças, né? Que chama doença mão, pé, boca. Esse é o nome popular. Aí aconteceu um surto lá e aí a gente foi lá desinfetar brinquedo. Aí esse serviço foi feliz, né? Fiquei lá desinfetando bolinha de piscina de bolinha lá. Pô, da hora. Isso é mais suave. Vamos falar dos nossos parceiros aí? Vamos lá. Entra lá no nosso site www.turisticgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil com frete grátis a partir de R$80. Vale a pena conferir. Lá Black Friday já tá rolando, viu? Muito game e muito brinquedo. Falou de brinquedoteca agora. Lá você vai achar tudo que serve na brinquedoteca. Brinquedos novos e higienizados. Lacrado. Uberlândia Refrescos, 46 anos na distribuição de bebidas no Triângulo Mineiro. Os caras são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, suco, energético, refrigerante. Uberlândia Refrescos. Badião é a melhor rede de supermercados da região. São várias empresas administradas por essa família. Se você sabe que é o Badião que está lá, pode confiar. Você vai receber o melhor. Termolar, parceiro internacional, a referência em produtos térmicos, caixas térmicas, garrafas e copo da moda. Se você precisa de produtos nesse segmento, procure Termolar. Tudo que é bom dura mais. WN Telecom é muito mais conexão, uma empresa de pessoas para atender pessoas. Essa empresa ganhou prêmios consecutivos não só por ser a melhor internet, mas também a mais rápida. WN Telecom. Boa. Clícia, obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço, gente. Quem quiser falar com vocês, pode achar vocês onde? Tem o nosso site, que é biodecom.com.br, e tem o Instagram também, @biodecom, Facebook, tem o nosso e-mail, que é contato@biodecom.com.br. Legal. É isso, gente. Obrigada, valeu, gente. Se inscrevam no canal, segue a gente. Segue também no canal de Cortes e no Lixeiro, do podcast Três Irmãos. Valeu. Boa.